Bom, hoje falaremos sobre a Petrobras, é a empresa que divulgou ontem o balanço do segundo trimestre, né, veio com resultados bastante fortes, né? É uma empresa aí fundada em 53 com 41 mil empregados. Falando um pouco da história, né, disponível ali no site da empresa, em 53 foi criada a Petróleo Brasileiro S.A., então, depois, em 61, fundada a refinaria no Rio de Janeiro. 68, a primeira plataforma no mar, né, que hoje é uma das grandes características da empresa, né, a exploração do pré-sal no mar. Em 74, a Bacia de Campos, que foi grande produtora de petróleo, né, durante muito tempo no país. Em 2002, junto com patrocínio na Fórmula 1, foi criada a gasolina Podium. Em 2007, descoberto o pré-sal, que se tornou aí a maior província petrolífera do país. Em 2014, tivemos a Lava Jato aí, que impactou fortemente aí o preço das ações da empresa. Falando um pouco da estrutura da empresa, né, são 8 diretorias, né, sendo que uma delas de transformação digital, o que mostra a importância que a empresa tem dado a esse assunto internamente. A empresa tem ações negociadas na Bovespa, né, na B3, em Petro 3, Petro 4, e em Nova York também. São 860 mil acionistas, sendo que o controlador é o governo federal, aí com 36,7% das ações. Vale chamar atenção também, né, que o número de investidores estrangeiros é bem significativo na empresa. Falando um pouco aí dos principais destaques da empresa, né, a gente teve EBIT de geração de caixa bastante fortes, um lucro líquido de 7,7 bi de dólares, né, vale chamar a atenção que os números aqui são em dólar. Se a gente converter para reais, a gente tem ideia aí do patamar que a gente está falando. Provavelmente deve ser, se não a empresa que registrar o maior lucro no segundo trimestre, mas vai estar entre as maiores com certeza. E também tem uma aprovação de antecipação de dividendos na ordem de 6 bi de dólar, também aliviando aí o mercado, uma vez que ela passou um período ali sem pagamento de dividendos, então recompensando aí o acionista que teve uma posição buy and hold na companhia. Outro ponto que não é destaque na empresa, mas afeta enormemente seus resultados, né, é a questão do ambiente externo, né, o preço do petróleo, né, desde o segundo trimestre de 20, aí, auge da pandemia, tem apresentado uma recuperação significativa, né, e o câmbio para o dólar tem apresentado redução depois que o Copom adotou a estratégia de retomar aí o patamar de juros no país, que estava realmente muito baixo, fazendo com que o dólar subisse. Esse é um bom resultado, porque se a gente tiver aquela combinação de valor de petróleo alto e valor de dólar alto, né, pode despertar aí desejos intervencionistas, né, seja o governo que for, né? Porque uma vez que você controla o preço de combustíveis, né, é uma grande arma aí para segurar a inflação do país, né? E uma vez que a gente tem o controlador como o governo federal, esse é sempre um risco que existe aí na empresa. Um ponto bastante importante para a empresa, né, que já teve a maior dívida corporativa do mundo, né, é a redução da sua dívida, ou seja, com o resultado do segundo trimestre, né, pelo primeiro gráfico, a gente já observa que a empresa cumpriu a meta para 2021 de nível de patamar de dívida, e hoje ela está em um patamar de dívida por EBITDA comparável às outras empresas de petróleo do mundo. Ou seja, ela deixou de ser aquela empresa extremamente endividada que a gente viu no passado. O crescimento do EBITDA também é bem relevante, né? E a gente vê essa comparação em relação ao preço do Brent, né? Então, mostrando aí essa forte correlação entre preço de petróleo e o resultado da empresa. Se você gosta do nosso conteúdo, deixe seu like no vídeo e se inscreva em nosso canal. Isso ajuda bastante a divulgação dos nossos vídeos. Trazendo agora o lucro por ação, né, e comparando com o histórico, a gente observa aí um patamar bastante elevado realmente de lucros, né, face a esse resultado que a gente teve no segundo TRI.
Com esse resultado, a relação preço por lucro também caiu bastante, né? Então a gente observa aí que está num patamar bastante baixo. Inclusive no momento que a gente está gravando o vídeo, a gente observa aí uma valorização de cerca de 8% do valor das ações, mostrando que o mercado recebeu muito bem o resultado. Em linha com o lucro apresentado, a gente tem também um impacto significativo no ROI, né? Registrando aí algo em torno de 28,7%, um valor bastante elevado aí se comparado com o histórico da empresa. Em termos de pagamento de dividendos, né, a gente tem aquele período entre 2014 e 2018, né, com aqueles desdobramentos ali de Operação Lava Jato e tendo o reconhecimento de vários prejuízos pela empresa. E 2020, com a pandemia, né, a gente não teve um pagamento de dividendos, né? E agora, em 2021, a empresa está propondo aí um patamar bastante elevado comparado ao histórico que a gente tem. Esse resultado também mostra aí uma recuperação no dividend yield. Em 2014, em que a gente teve os últimos pagamentos ali de dividendos antes da Lava Jato, né, e a gente teve aí o preço da ação sendo impactado fortemente pelas notícias, né? Então, por isso, o dividend yield disparou momentaneamente, mas depois ele foi zero aí durante algum tempo. Já o valor patrimonial da ação, ele segue aí um crescimento constante aí, mostrando a recuperação da empresa, né? Atingindo o maior patamar aí desde 2013. Já a relação entre preço e valor patrimonial está próxima de 1, né? Então, tem sido essa relação ali no passado, principalmente com o preço sendo castigado, né, pelas notícias, né? Ela caiu bastante, depois foi se recuperando e agora mostra um patamar aí próximo de 1. A relação dívida por EBITDA, a gente percebe aí depois de 2016 aí, né, uma recuperação significativa aí dessa relação, mostrando o trabalho de redução de endividamento que a empresa adotou desde então. Quando a gente olha o perfil da dívida que foi apresentado pela empresa, né, e o caixa, então a gente observa aí um caixa robusto, fazendo frente aos valores de dívida aí dos próximos anos, e a gente observa que tem sido uma constante ali, a estratégia de antecipar pagamento de algumas dívidas e contrair dívidas com perfil mais alongado, ou seja, essa estratégia, pelos resultados, mostra que tem dado um grande efeito para a companhia. Falando um pouco dos destaques da empresa, né, do ponto de vista operacional, né, a gente separando aí as duas principais áreas de produção de petróleo e a área de produção de derivados, né, a gente tem uma queda de 2,6% quando compara o primeiro semestre de 21 com 20 na produção de petróleo, em compensação, um aumento de 2,5% na produção de derivados. Isso mostra que, de fato, do ponto de vista operacional, a variação foi relativamente pequena, né? E a gente tem um impacto forte aí, principalmente aí pelo preço do barril do petróleo. Outro ponto que chama atenção é a gestão de portfólio que a empresa está adotando, os desinvestimentos, né? Onde o principal aí foi a saída da empresa da BR Distribuidora, né? Que rendeu aí 2,2 bi de dólares para a empresa. Então, desde do início dessa estratégia de redução da dívida, né, tem sido trabalhado dessa forma, buscando alguns desinvestimentos específicos, dando mais saúde para o caixa da companhia. Trazendo de novo aqui, então, o lucro, né, de 7,7 bi de dólares, né, lucro recorrente. Lembrando que dentro daquele desinvestimento tem ainda 2,9 bi que deve cair, que não foi registrado ainda nesse balanço do segundo trimestre. Ou seja, devemos ter também resultados relevantes aí até o final do ano. E aqui um detalhamento, né, um pouco melhor, né, da antecipação de remuneração para os acionistas, né? Então, em agosto o acionista vai receber aí 4 bilhões de dólares e em dezembro 2 bilhões de dólares. São valores relevantes aí, né?
Então, a empresa está retomando aí essa estratégia de ser uma boa pagadora de dividendos. Falando um pouco do preço da ação, né? Então, como eu disse anteriormente, né? a- Durante a gravação, né? Os valores da ação, logo depois do balanço, estavam saltando aí 8%. Ele não está registrado ainda nesse 26,32, né? É, então, o mercado reagiu fortemente aí ao resultado da empresa. E as estimativas, né, previam aí um valor de 31,41. Lembrando que, lógico, essas estimativas ainda não levam em conta o resultado do segundo trimestre. A gente deve ter alguma revisão de estimativas aí pelos analistas de mercado. Quando a gente busca calcular o valor intrínseco da ação, né, pela fórmula de Graham, a gente observa aí um valor aí bastante elevado, até por conta do lucro apresentado, né, de R$ 69, né? Evidente que tem itens aí que podem não ser recorrentes, né, e depende muito também da questão da evolução do Covid, né, a questão de vacinação e o risco que as novas variantes podem afetar, né, podem induzir na economia, né, afetando aí preço de barril de petróleo, mas seguindo com a expectativa positiva que se tem atualmente, né, ah, há de se imaginar que a ação possa ter de fato uma valorização aí ao longo dos próximos trimestres, né? Lembrando que isso não é uma recomendação, é apenas uma estimativa baseada aí nas informações que se tem no momento. Como a gente normalmente compara também, né, quem investiu a ação há 1, a 5 e a 10 anos, né, teria esses resultados apresentados, né? Então, quem investiu há 1 ano e 5 anos teve resultados bastante significativos, né? Somente quem foi penalizado e perdeu para a inflação foi quem investiu há 10 anos, né, que passou com a ação aí por aquele turbilhão da Lava Jato, né, a partir de 2014, em que a gente teve todos aqueles desdobramentos e impactos na empresa. Por fim, vamos falar aí um pouco do lado positivo e negativo aí do investimento nas ações da Petrobras. Do lado positivo, a gente tem a busca da modernização e transformação digital pela companhia, né? A gente percebe até por ter uma diretoria exclusiva para essa área. O resultado foi robusto, né? E a gente espera, né, de uma empresa de petróleo que se tenha resultados robustos ao longo dos períodos. A dívida aparentemente já está em uma faixa de controle mais adequada, né? Os indicadores de preço da ação estão interessantes, né, em relação aos resultados históricos, quando a gente olha preço por lucro, preço por valor patrimonial e o valor intrínseco da ação. E a gestão de portfólio, ela está saindo de negócios que a empresa encara como menos rentáveis, né, buscando aí concentrar o seu foco. Do lado negativo, a gente tem uma estatal do governo federal, né? Ou seja, pode ficar aí à mercê de intervenções do governo. O resultado depende de variáveis externas, como dólar e petróleo, e temos a estagnação da produção de petróleo, que é um ponto que chama a atenção. E por fim, deixo com vocês algumas das fontes de informação usadas no vídeo. Caso você gostou do conteúdo, se inscreva no canal e deixe seu like. E comente abaixo que ação vocês gostariam de ver analisada aí nos próximos vídeos. Ok? Obrigado, hein?